As queijadas de Sintra têm feito as delícias de muitos portugueses e estrangeiros, mas poucos sabem que a sua receita remonta a muitos séculos atrás. Atualmente existem 4 fábricas na vila. A mais antiga começou a funcionar em 1756. A Filipa Costa foi até lá e conta-nos agora um pouco da sua história. Aquela história ficou lá. São um autêntico ex-libris de Sintra, as queijadas. E há referências a elas já há 8 séculos atrás. Diz-se que nasceram num convento, são talvez um doce conventual. Mas nós estamos na verdadeira fábrica destas queijadas, uma fábrica que pelo menos, já existe desde 1756. Comigo eu tenho Margarida Soares, que é responsável por esta casa centenária. Eu e o meu marido ficámos a tomar conta da... E que é descendente destas pessoas que ao longo destes anos todos, deste século... geração, pelo menos. Como é que começou esta história da queijada de Sintra? Olha, a queijada de Sintra começou a ser feita em Ranholas. Era em Ranholas que todos faziam as queijadas, porque era o sítio, era a passagem de Lisboa onde passavam as carruagens. Depois, quando o caminho de ferro veio para Sintra, então transferiram-se para Sintra, construíram as suas casas e ficaram aqui para ser mais rentável. Nós somos a mais antiga. Nós aqui nesta parede vemos algumas referências à vossa história. Gostava que me explicasse um pouco ao nosso espectador em casa poder perceber. Maria Sapa, há aqui o meu bisavô que nasceu aqui em Ranholas, nesta casa. Que era o Francisco Antunes das Neves. Exatamente, casado com esta senhora aqui, que está aqui já bastante idosa. E depois veio o filho, que era António Francisco das Neves, meu avô, meu pai, e agora fiquei eu. Dona Margarida, e há também referências a estas queijadas também da nossa literatura. É o caso aqui de Essa de Queiroz, é o caso também de Camilo Castelo Branco. Exatamente, Fradique Mendes, estes já são mais recentes, as farpas. Portanto, as farpas, os maias e a correspondência de Fradique Mendes fazem alusão a estas queijadas. Há umas que fazem só alusão a queijadas de Sintra e há outras que fazem alusão a queijadas da Sapa. Como, por exemplo, aqui nesta correspondência de Fradique Mendes. Exatamente. Não esquecerei as queijadas. O que é que as vossas queijadas têm de diferente em relação a outras? Eu acho que diferente, pronto, os ingredientes são todos iguais, não é? Agora, a maneira de fabricar, é claro. Nós, por exemplo, as nossas são sempre mais bem cozidas. Não ficam clarinhas, ficam normalmente bem cozidas. Houve uma receita escrita que foi passando nestas gerações? No meu caso, sim. Penso que nos outros também, não é? Gosta particularmente de meter as mãos na massa e de fazer as queijadas ou nem por isso? Nem por isso. Nem por isso. Nunca gostei muito. Mas vi-me obrigada a isso. Mas viveu sempre neste meio das queijadas? Sim, vivi enquanto o meu pai esteve aqui. Ficava enjoado ou não? Não. Não como muitas, mas não fica enjoada. Ora, a vossa casa está aqui na volta do Duche, aqui em pleno centro histórico de Sintra. Quem é que são os vossos clientes? Muitos estrangeiros, muitos portugueses? Muitos portugueses, clientes fiéis, que vêm muito sempre. Quantas queijadas é que vendem por dia? Por dia? Por dia aí umas 1000 queijadas. 1000 queijadas? 1000 queijadas, sim. Durante a semana, ao fim de semana, mais claro, dobra ou conforme. Muito bem, e nada melhor do que, em vez de estarmos só a falar das queijadas, passarmos à confecção destas queijadas. E é isso mesmo que nós vamos fazer na nossa próxima intervenção. E hoje estamos a conhecer também em pormenor a fábrica das queijadas de Sintra mais antiga. Situa-se na volta do Duche, no centro da vila, e a sua fundadora deu início à industrialização desta delícia em 1756. A Filipa Costa foi até lá e mostra-nos agora como se faz esta receita secular. Estamos então na fábrica das verdadeiras queijadas da Sapa. É aqui que todas estas maravilhas, estas gulodices são feitas e vamos relembrar novamente que estas queijadas são centenárias. Maria Sapa começou a fazê-las em 1756. Margarida Soares é agora a sua descendente, digamos assim, e aqui está algumas provas da antiguidade desta casa. E vemos aqui a Dona Margarida, quando era mais nova, então a embrulhar estas queijadas. Como é que era? Isto tinha preceito para embrulhar as queijadas? É difícil aprender. O remate não é muito fácil. Elas aprenderam mais depressa, se calhar, do que eu.
mas é um bocadinho, tem o seu quê de dificuldade. Ora, as queijadas, obviamente, que começam pela casca, ou seja, pelo seu invólucro. Exatamente. Que casca é esta? É farinha e água, muito estendida, portanto, muito laminada, depois cortada umas circunferências, portanto, uns círculos, e depois, uma circunferência, e depois de cortada é golpeada e tudo feito à mão, colada, aqueles golpezinhos todos à mão. Estes 6 golpes são únicos, são vocês os únicos a fazer assim? As outras fábricas têm normalmente com 5. Nós aqui ainda temos 6, continuamos com os 6. Nós vemos aqui a Paula já a fazer o enchimento, não é? Mas Exatamente. para sabermos como é que se faz este miolo, ia lhe pedir se nos podia revelar um bocadinho desta receita. É queijo. Então vamos então até aqui ao pé dos ingredientes, vamos aqui passar por trás da Paula, que já vou falar um bocadinho com a Paula. Vamos aqui falar dos ingredientes. Queijo de vaca fresco, e depois salgado, claro, açúcar, farinha, ovos e canela. Portanto, ingredientes todos eles muito simples, mas que têm o seu segredo para depois dar este sabor. Não sabe a queijo, sabe a canela. O queijo fica... Mas este queijo tem que ser tratado, tem um tratamento especial. Sim, porque ele, como vem salgado, tem que ser posto de molho durante umas horas para sair o sal para a queijada não ficar salgada. E depois, como é que se trata este queijo? Depois é passado, portanto, todo passado num passador, num passo-vide, e depois misturado com o açúcar, a farinha, os ovos e a canela. Já alguma vez correu mal esta receita? Ai, às vezes. O queijo nem sempre está muito a ver. O queijo é o essencial da queijada. E às vezes, por exemplo, no verão o queijo é pior. Quanto tempo é que demora a preparar estes ingredientes todos e para poderem depois ir ao forno? De um dia para o outro tem que ficar de molho. Quem sabe? Paula, conte-me lá. Há muitos anos que já faz aqui estas queijadas. Aqui há 20 anos. Ainda não se cansou? Não. Gosta de sempre comer uma queijadinha? Todos os dias praticamente provo para saber se elas estão boas, têm sal a mais, têm sal a menos. Ora, e aqui o enchimento também tem segredo? Não encher, não te digo que é um hábito, são 20 anos, não é? E Mesmo até quase à borda, não é? quase mesmo, senão depois também fica um pouco feia, já apareceu um pouquinho a casca, não é? O miolo deve estar mesmo até cá acima. Quanto tempo é que demoram no forno? 15, 20 minutos. Depois de vermos como é que a receita é feita, passa-se então, depois de elas já estarem cozidas, ao embrulho. Ao embrulho. A partir do momento em que elas estão preparadas, cozidas e escolhidas, porque às vezes fica com algumas... Pronto, se deita um bocadinho por fora, nós temos que tirar, temos que rapar, e depois empapelamos, que chamamos empapelar, que é pôr o papel no meio para ficarem assim aos pares e poderem ir para os pacotes. Ora, o papel é para não se colarem umas às outras. Exatamente, porque se estiverem quentes, colam. Este pacote tem ainda um bocadinho de papel manteiga. Exatamente, a partir de determinada altura começaram a usar o papel de manteiga para que o pacote se mantenha mais direito, seja mais bonito. Como é que, por exemplo, um estrangeiro que vem aqui pela primeira vez reage a este pacote e a esta queijada? Normalmente provam primeiro. Perguntam o que é a queijada, ela consta em muitos roteiros internacionais e eles perguntam primeiro, provam e depois então, se realmente gostam e querem, levam. E aqui está o embrulho final. Muito bem, aqui fica esta história das queijadas mais antigas de Sintra, queijadas elas centenárias, queijadas que vimos como é que se faz esta receita, também soubemos um pouco da sua história, mas nada melhor do que vir até Sintra e, por que não, provar uma queijada. É certamente um daqueles doces a que ninguém resiste, sobretudo as pessoas que passam por Sintra. Então a qualidade do queijo, como vimos, é um dos segredos desta receita. O outro segredo é, de facto, a relação entre as quantidades, entre os produtos que entram nesta queijada. À conta de muita neve que